Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer o nosso devocional falando sobre a importância das escrituras. Mais uma vez eu quero enfatizar isso, como eu falei um pouco no devocional de ontem. Mas vamos começar com um pequeno hino e uma oração. Nosso Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de viver nesses dias. São dias de desafio, dias de provação, mas são dias de milagres também. E nós somos gratos por vermos milagres, manifestações de Teu amor, de Tuas ternas misericórdias. Nós pedimos, Pai, que possamos sempre ter em mente o Teu amor por nós, manifestado principalmente por Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos pela criação bela do mundo, nós somos gratos pelas pessoas que nos cercam e nós somos gratos pelas circunstâncias que nos encontramos. Nós te pedimos força para superar os desafios que colocaste em nossa vida ou que nossas próprias falhas, erros e pecados colocaram. Que nós possamos vencer os desafios do homem natural e voltar à Tua presença em glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Como falei para vocês que queria falar da importância das Escrituras, eu quero mencionar uma passagem que está lá em Alma. Quando Alma está se despedindo dos filhos dele, nós temos o relato das cartas, né, da conversa que ele teve com seus 3 filhos. E quando ele está falando com Elamã, lá em Alma 36, eu acho, deixa eu ver aqui. Alma 36 começa. Ele fala sobre a experiência dele, e no 37 ele fala sobre a importância de coisas pequenas e simples, e é isso que eu quero enfatizar. Ele estava dando instruções específicas para Elamã, que ia ser o guardador dos registros sagrados, e ele diz, enquanto ele está falando sobre estas placas, que são as escrituras que eles possuíam, dizendo: pode supor que isso seja tolice de minha parte, meu filho Elamã, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios, e o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. Por meios muito pequenos o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. E ele fala que as escrituras, elas foram preservadas, ampliaram a memória do povo e convenceram muitos dos erros de seus caminhos e trouxeram salvação para a alma deles. Agora, deixa eu lembrar para vocês a experiência dos amigos de Alma, Amon e seus irmãos. Eles saíram para pregar o evangelho entre seus inimigos, os lamanitas. Eles não sabiam como ia ser, porque por 500 anos os nefitas tinham tentado convencer os lamanitas dos erros e das tradições de seus pais e encaminhá-los para a verdade divina. Mas eles eram sanguinários, eles odiavam os nefitas e não dava. Simplesmente todos os esforços tinham sido em vão. Mas eles tinham um grande amor e desejavam que a salvação fosse anunciada a toda a criatura. Portanto, o pai deles, o profeta Mosias, abençoou eles e eles partiram. E depois de uma jornada difícil no deserto, eles começaram sua missão. Se separaram e durante 14 anos, é uma missão longa, hein? Não é 2 anos, 1 ano e meio, é 14 anos pregando o evangelho. Eles tiveram muito êxito, 7 cidades lamanitas foram batizadas. Agora, eu pergunto para vocês, o que fez com que tantos milhares de lamanitas se convencessem de seus erros, abandonassem as armas de sua rebelião e se unissem à igreja verdadeira de Deus? Alguns podem pensar que era o carisma desses missionários. Alguns podem pensar que era o conhecimento que eles tinham das escrituras. E aí, eu vou dizer, é por aí mesmo.
Não é tanto o carisma, não é tanto a maneira de falar, não é tanto o brilhantismo, não, mas são as escrituras. O segredo das escrituras, quando a gente olha a preparação desses missionários, a gente vê que eles examinaram as escrituras com diligência. Quando a gente vê a pregação deles, tanto no rei Lamanita, né, o rei Lamã, o rei dos Lamanitas, e lá da terra de Ismael, quando a gente vê o rei Lamanita de toda a terra, né, o pai de Lamone, Arão pregando para ele, a gente vê que esses missionários, Amon e seus irmãos, eles usam as escrituras de forma abundante para ensinar a palavra de Deus. E aí que eu volto para a alma, tá? Eu estou dando toda essa volta, contando para vocês sobre a missão de Amon e seus irmãos entre os lamanitas, para que vocês entendam esse próximo versículo aqui, que eu vou ler. Ele diz assim, ó, no 9, Alma 37, 9. Sim, meu filho Elamã, eu te digo que se não fosse pelas coisas que estes registros contêm, ou seja, se não fosse pelas escrituras, Amon e seus irmãos não poderiam ter convencido tantos milhares de lamanitas dos erros das tradições de seus pais. Sim, estes registros e suas palavras fizeram com que eles se arrependessem. Isto é, por eles foram levados a conhecer o Senhor seu Deus e a regozijarem-se em Jesus Cristo, seu Redentor. Tão poderoso foi a pregação por meio das Escrituras e a conversão desses lamanitas por causa das Escrituras, que este povo, nunca apostatou, nunca se afastou de Deus, preferiam morrer, entregar a própria vida. E aqueles que não morreram tiveram que mudar de país e viver numa terra que não era deles. Então, assim, foi muito sacrifício, foi muito difícil, mas eles nunca se afastaram porque eles estavam convertidos na palavra de Deus, através das Escrituras. Não foi a beleza dos missionários, não foi a maneira como eles articulavam. Tudo isso pode ter contribuído um pouco? Sim, mas o que ajudou eles a ficarem firmes na rocha do Redentor e depois de alguns anos enviarem seus jovens para lutar numa guerra, e esses jovens não morreram por milagre, porque eles nunca haviam lutado. O que fez com que tudo isso acontecesse foram as Escrituras. E aí eu lembro para vocês coisas pequenas e simples. Então o que isso significa na prática para você, meu irmão e minha irmã? Significa que se você se dedicar um pouquinho a estudar as Escrituras todos os dias, a sua conversão vai ser poderosa, de tal modo que você nunca vai se afastar. Por meio de coisas pequenas e simples, a sua vida pode mudar. Se você estudar as Escrituras todos os dias, você vai ser mais feliz. Você pode supor que isso é tolice, dizer essas coisas, né? Tolice da minha parte dizer essas coisas. Mas por meio de coisas pequenas e simples, grandes são realizadas. Quem sabe que por meio do seu estudo das Escrituras você vai progredir financeiramente. Talvez, por meio do estudo diário das Escrituras, seus filhos vão receber a nutrição necessária para que sempre estejam no caminho do Senhor, façam convênios no templo e tenham a vida eterna. Talvez, pelo estudo diário das Escrituras, a inspiração vai vir para que você resgate aquele que está rebelde, para que você sirva melhor no seu chamado. Enfim, as Escrituras podem fazer uma grande diferença na sua vida. Por quê? Porque as Escrituras, elas são meio para que nós possamos conhecer Jesus Cristo. Elas não são o fim em si mesmo. A palavra é viva porque a palavra está em Cristo, tá certo? Não adianta você ficar apenas estudando sem viver o Evangelho. Nós temos que colocar em prática. Aí sim, as Escrituras vão ter o efeito para a salvação. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso, que esses devocionais tenham sido proveitosos. Não é fácil gravar todo dia esses devocionais, né? Mas assim, eu acho que o resultado está sendo bom, porque vários de vocês comentam que está sendo positivo. Não esqueça de mandar seu testemunho para que eu possa publicar aqui 1 minuto e meio contando alguma experiência que você tem do Evangelho, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Oi Lucas, tudo bem? O pessoal também que segue o Lucas aí, um grande abraço.
Meu nome é Marcelo Esmal, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou presidente do quadro da minha ala, também dou aula no Instituto. E, bom, a conferência geral foi incrível, foi maravilhosa, tocou profundamente meu coração. Eu tive um sentimento muito grande de urgência, urgência para me arrepender diariamente, urgência para estar no templo, urgência para poder realmente me tornar mais grato ao Senhor, ter mais caridade, ser mais virtuoso. Realmente a gente precisa acelerar um pouco mais essas coisas para a gente poder realmente receber todas as bênçãos que o Pai Celestial tem para nós. Mas algo que me chamou muita atenção foi as vezes que a parábola das 10 virgens tem sido utilizada. Também cito muito ela nas minhas aulas. E nas outras conferências também essa parábola, que é uma parábola muito ligada à segunda vinda, né? E mais uma vez o profeta veio falando sobre a segunda vinda. Ele tem sido inspirado a exortar os irmãos a se prepararem para a vinda de Cristo. Eu sei que Jesus Cristo está voltando. A gente vai ter um tempinho aí difícil, né? Dias bem difíceis que já foi profetizado pelo presidente Nelson. Mas logo depois teremos um milênio glorioso, maravilhoso. 1000 anos com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é para esse tempo que a gente tem que se preparar também, né? E visar, estar pronto para ressuscitar na primeira manhã da ressurreição e conviver com essas pessoas maravilhosas. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é a Páscoa, Ele é o presente, é o melhor presente, Ele nos ama. Muito obrigado, Lucas, pelo seu trabalho, é maravilhoso. Tenho um grande carinho e apreço pelo teu trabalho, tá bom? Um abraço para vocês e deixa esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.